Imagine se, de repente, todas as pessoas ficassem cegas. Estar na plena escuridão já é assustador muitas vezes. E ter uma cegueira branca, uma luz que só incomoda, você não descansa em momento nenhum, algo que lhe faz mal o tempo todo. Porém, em terra de cego, quem tem um olho é. Hoje estamos falando do incrível ensaio sobre a cegueira do José Saramago. Enzo, roda a vinheta. Olá, que bom que você está aqui. Hora dos pedidos. Dê seu like, precisamos de likes. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho das notificações para ser avisado dos próximos conteúdos. Comente que nós respondemos aos comentários, compartilhe esse vídeo e ajude o nosso canal a chegar a mais pessoas. Enzo e eu agradecemos. Obrigado. Bom vídeo para você. José Saramago. 2002 foi o ano de comemoração do centenário do nascimento do Saramago. Estamos em 2023, mas homenagens nunca são poucas. Saramago, português, primeiro Nobel de Literatura Portuguesa, esperamos que venham outros logo, é uma obra que muitas vezes caminha pelo fantástico, né? Caminha por situações que você tem que imaginar, né? Como essa. E se todas as pessoas ficassem cegas? Ou então, intermitências da morte. E se as pessoas não morressem mais? Né? Então, assim, ele levanta possibilidades a partir das quais ele constrói histórias e traz questionamentos. Aqui no canal nós temos o lindo conto da Ilha Desconhecida. Tá? Aproveitem, aqui vai aparecer o card e a capinha também, que é uma história de amor. Belíssima. Mas voltemos ao ensaio sobre a cegueira. Bom, esse livro deu origem ao filme do Fernando Meirelles. Ele tem essa edição, essa edição veio com uma contracapa. Opa, eita, Adriana. Esta edição veio com uma sobrecapa. Eu já tirei, né, para mostrar para vocês. Essa imagem, percebam que... Não, deixa eu não. Percebam que essa imagem, ela traz aqui um minhocão. O Fernando Meirelles filmou parte desse filme em São Paulo. Aqui um minhocão. Aqui embaixo um grupo de pessoas que está andando com as mãos dadas a um cachorro. E as pessoas estão ou com as mãos dadas ou como nos ombros de umas das outras. Há uma mulher que caminha um pouco à frente. Essa é uma situação que aparecerá no livro em um determinado momento. Então, deixa eu começar essa história. De repente, uma pessoa para no semáforo, no farol, no sinal, depende de onde você está, de onde você está assistindo a esse vídeo. A pessoa para e começa a gritar: estou cego, estou cego. E todo mundo começa a buzinar. Imagine uma grande cidade, o fulano, o carro não vai. De repente, ele consegue sair do carro e desesperadamente ele grita: estou cego. Essa situação de cegueira que vai acometer esse homem, vai acometer várias outras pessoas. Ironias do Saramago. Um médico oftalmologista atenderá algumas pessoas e ficará cego também. E a cegueira, ela vai se esparramando como uma epidemia. Quando as autoridades se apercebem daquilo e não conseguem explicar, não conseguem deter o avanço da tal doença da cegueira branca, elas pegam essas pessoas e colocam naquilo que era o prédio de um manicômio. Então vá acompanhando as entrelinhas do que acontece nessa história. Então as pessoas são excluídas da sociedade. A esposa do médico é a única pessoa deste mundo que não ficará cega. Só apenas o marido sabe que ela ainda enxerga.
Então ela tem que tomar muito cuidado com a linguagem, porque quando a polícia vai buscar, depois o exército vai entrar nessa e tal, vai buscar as pessoas que estão doentes para isolá-las no manicômio, ela tem que se comportar como se ela estivesse cega também, para poder ser levada e não ser afastada do marido. Bem, várias pessoas, uma garota de programa, esse senhor, né, que estava no carro, um senhor mais velho que não tinha um dos olhos, né, que usava uma venda. Olha, de novo, quantos símbolos e sinais que a gente tem aqui. Essas pessoas vão ser levadas ao espaço que era do manicômio, certo? É um prédio vazio, com as instalações podres. Tudo isso nos é contado pelos olhos dessa mulher, que é a única pessoa que está vendo ali. Todas as instalações estão podres e eles jogam as pessoas lá dentro. Como a doença vai se alastrando muito rapidamente, eu estou chamando aqui de doença porque, na verdade, é uma situação, não se sabe se é uma doença ou não. Tá? Então, mas vocês acompanham assim, como essa cegueira está se alastrando, os soldados que antes estavam levando comida, né, para aquelas pessoas e tal, eles vão se afastando cada vez mais fisicamente, com medo da contaminação. E outros contaminados, outras pessoas com a cegueira são levadas para esse mesmo manicômio. Então, o espaço que cabia, vou chutar aqui um número, 10 pessoas, 20 pessoas, havia 200 lá dentro. Nossa, parece cadeia no Brasil, não é? Bem, havia muita gente aglomerada, não havia comida para todo mundo, e aí vira a lei da selva. Vira a lei da selva por quê? Porque é uma situação de sobrevivência. E da mesma forma que também acontece nos presídios, eu estou dando fazendo essa comparação com presídios no Brasil, a superlotação e as condições em que os presos vivem. Isso não aparece no livro, obviamente, mas é para você conseguir fazer essa analogia daquela situação, uma situação nossa conhecida, para a situação que aparece na obra. Sempre haverá alguém que vai ocupar uma situação de liderança. A mulher do médico, ela cuida das pessoas mais próximas a eles, daqueles primeiros contaminados. Tá? Mas ninguém sabe, além do marido, que ela ainda vê. E ela fica o tempo todo na expectativa de ficar cega também. Acordar todos os dias é um susto para ela, porque ela não sabe se vai acordar vendo ou não. Porém, os outros contaminados que vão chegando, vai aparecer logo uma liderança. E como eu disse, lei da selva. E o que essa liderança faz? Primeiro, eles vão sempre pegar a comida antes. Então, os tais soldados amedrontados deixam um pouco de comida longe, né, num espaço assim que não é ainda na porta do prédio, como se fosse uma área aberta, deixam um pouco de comida, não é o suficiente para alimentar todo mundo. E essas pessoas, esses caras vão começar a pegar a comida e vender. Adriana, mas eles não enxergam. Sim, mas a gente não tem... Havia uma diferença entre os que estavam totalmente cegos e aqueles que haviam tido contato com os cegos, que vão se tornando, que estavam contaminados, mas vão apresentar a cegueira ao longo da narrativa, ao longo dessa história. Então, a gente fica o tempo todo tentando compreender como aparecem as lideranças, mas elas aparecem. E aparecem extremamente violentas. Então, em um dado momento, elas vendem a comida por aquilo que as pessoas ainda tiverem de bens, mesmo que as pessoas não vejam, o tato está aí presente, o tato, o olfato, os outros sentidos muito aguçados o tempo todo. Depois, eles vão começar a vender a comida pelos corpos das mulheres. E aí você pode imaginar a forma animalesca como a violência vai ser descrita. Eu não posso falar algumas palavras aqui por causa do YouTube, mas é para você pensar exatamente nisso. Tá? E é animalesco de verdade, a ponto de uma das mulheres morrer na situação da violência sexual que vai acontecer. Aí você me pergunta assim, mas como que havia uma organização do mal dessa liderança que fazia com que as mulheres se dirigissem, uns sempre colados aos outros, andando de mãos dadas, na orientação que eles não entendiam muito bem, mas também não pensavam nisso, que lhes era dada por aquela mulher que via,
para que as coisas acontecessem nesse outro espaço dominado pela violência, pela animalização, mesmo que os indivíduos não enxergassem. Um deles tinha um revólver, então ele atirava a esmo. Mesmo que as pessoas aqui mais racionais pensassem, bom, uma hora vai acabar a munição, houve gente que morreu por conta disso. Então, virou a barbárie total. Haverá uma circunstância em que uma das mulheres que passou pela situação de violação vai cometer um ato louco e vai também perecer nesse ato louco. Mas aí a gente vê como perde-se, mesmo aquele que tem uma moral ainda firme, isso tudo vai se perder nessas situações que não tem freio, tá? Que vão acontecendo ao longo dessa história. No momento, um manicômio não vai mais receber comida, os soldados sumiram, vai acontecer essa tragédia de que eu falei, e essas poucas pessoas que apareceram aqui na capa, que eu mostrei para vocês, né, nessa cena que aparece no filme, e que aparecem aí, portanto, nessa nossa narrativa, essas pessoas vão conseguir sair. Porém, imagina a cidade que elas vão encontrar. Percebe? Uma cidade em que você tem carros pelos cantos e a mulher do médico, a mulher que enxerga, vai nos contar de pessoas que acabam comendo a carne de outras pessoas mortas. Ou ela vai mostrar uma situação em que um homem jogado ali, e veja que nesse momento na cidade todos se igualam, né? Você não tem mais ricos e pobres, você tem pessoas cegas. E um homem que estava lá jogado, o cheiro é de urina, o cheiro é de fezes, o cheiro é de podridão, as pessoas lutando pelo pouco de alimento que ainda havia em algum lugar que elas encontrassem, as pessoas invadindo as casas, porque agora nada é de ninguém, tudo é de todo mundo e não há mais lei. Ela vai ver um homem ainda vivo sendo devorado por cachorros. Então, quando eu falo dessa coisa da barbárie, né? Mas ainda, pense em uma mulher que não se fala em nenhum momento, antes da cegueira começar, que ela tivesse uma profissão. Fala-se que parece que é uma mulher dona de casa, cuidava do marido médico e tal. Ao longo da trajetória dessa narrativa, eu disse, quem tem olho é rei. Ela vai assumir uma função que é diferente, né? Porque é ela meio que cuida do grupo de pessoas, ainda que passem por toda aquela barbárie que eu falei, ela ainda cuida. E ela tem a percepção de que essa figura que ela tem, que também é uma liderança forte, importante, é uma liderança muito importante, essa figura que ela exerce, se as pessoas voltarem a enxergar, ela vai perder. Então é uma narrativa que você pode fazer uma leitura dessa narrativa, uma leitura superficial, que você vai acompanhar essa historinha, claro, com muito mais fatos. Eu passei uma linha mestra, mas você vai acompanhar essa história. E para uma leitura mais de mergulho, você vai perceber como funciona cada uma dessas personagens psicologicamente falando. Então, uma mulher de um médico oftalmologista que ainda vê, a única que vê. Um médico oftalmologista que, ironicamente, vai ter essa cegueira. Aquele primeiro homem, ele vai ser assaltado. Vão roubar o carro dele, porque ainda vai haver um momento entre aqueles que enxergam e aqueles que não enxergam se encontrando. E vai haver esse tipo de abuso. Aí teremos também uma criança estrábica, que vai se tornar cega, a garota de programa que eu comentei. Então são mergulhos em mentes que têm memórias e que tinham sonhos. E de repente, tudo aquilo vai ficar na indefinição dessa cegueira branca. Gente, é um livro que é uma história, né? Que a gente fica no IC. E se houvesse uma pandemia causada por um vírus incontrolável que viria a matar
milhares e milhares de pessoas no mundo. É tudo tão recente para nós, essa obra de 95. E é um livro que, falei do filme, né, do Fernando Meirelles, é um livro muito impactante. Tá? De acesso para todas as pessoas. Já me perguntaram sobre o Saramago. Adriana, mas a escrita dele é tão difícil, né? Ele não usa os sinais de pontuação tradicionais. Ele não usa a travessão, por exemplo, para introduzir um diálogo. Mas e também não há dificuldade para nós leitores de percebermos que é um diálogo, entende? Então, mesmo que ele não use essas marcas formais que nós estamos acostumados dentro de uma literatura que usa uma escrita mais convencional, na escrita contemporânea do Saramago, isso não compromete o nosso entendimento. Então, por mais que muitas vezes sejam blocos, vou mostrar uma página a esmo, ó. Vejam só. Aqui. Parágrafos muito longos. Aqui no meio tem a certeza de que há muitos diálogos, muito fluxo de consciência, mas não há marcação. E isso não te atrapalha. Então não tenha medo de ler o Saramago. Tá? Saramago obviamente, conforme o mergulho acontece, você tem mais uma amplitude na sua leitura, na sua interpretação. Mas para começar, essa leitura superficial também é incrível e também é muito interessante, ok? Pelo exercício, a gente vai para essas camadas mais profundas. 100 anos de nascimento do Saramago em 2022. Sempre vale a homenagem. Bem, dê seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para ser avisado dos próximos vídeos, comente, compartilhe e conheça, sabe? Dê-se a chance de conhecer um autor tão sensacional como esse e um autor das nossas letras de língua portuguesa. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.